Fala galera do Startup 500, hoje eu vou fazer mais um post sobre Lean Canvas. Vou tentar dar um guia definindo os problemas e segmentos de mercados, essas estruturas que são essenciais para definição das demais estruturas do modelo. Eu pretendo falar 4 passos para preenchimento dessas duas estruturas bem rápido e dar um exemplo que acredito que deva clarear para as pessoas aí como definir essas duas estruturas. Bom, primeiramente, na estrutura de problemas, você deve listar os 3 problemas mais relevantes. Se vocês não tiver os 3 problemas relevantes para colocar, tudo bem, coloque 1, 2. Coloque os seus problemas. O mais interessante aqui é você colocar o que você tem de problema e fazer uma pergunta para essa sua solução, se ela realmente é um problema. Você deve listar os 3 problemas mais relevantes, é o que eles recomendam, mas se você não tiver, lista 1, 2, 3 e assim por diante. Bom, em seguida, nos problemas, logo abaixo, você vai ter as alternativas existentes. A grande maioria dos problemas que nós encontramos existem alternativas existentes. Normalmente nós estamos automatizando essa ideia ou modificando. Então você deve listar ali as alternativas existentes que você achar interessante. Um exemplo aqui é a comunicação, né? Existe, digamos que você queira inventar uma comunicação, então existe quais são as alternativas existentes? Telefone, internet, existem várias alternativas de comunicação, a carta, por exemplo. Então é interessante você colocar aqui as alternativas existentes. Em seguida, nós vamos para o segmento de mercado. É interessante você identificar os usuários e os clientes alvos. Aqui você deve identificar mais ao longo prazo quem será esse cliente alvo, quem serão esses usuários. E em seguida você deve identificar os clientes ideais, os iniciais, aquelas pessoas com quem você vai ter a solução, com quem vão necessitar da sua solução mais cedo, que vão ser seus primeiros clientes, aqueles que vão aderir à sua ideia, para que você possa alavancar e tornar escalável essa ideia seguinte. Bom, agora vou fazer um exemplo, mostrar um exemplo que é do próprio Lean Canvas, que é o seguinte: ele, para criar o Lean Canvas, o West Moria, desculpe se eu errei o nome, alguma coisa assim, o West, ele definiu os problemas e os segmentos de mercado. E como é que ele fez isso? Qual que eram os problemas encontrados por ele? Ele queria um modelo de negócios mais portável, ele tinha dificuldade para medir o progresso dele, e ele tinha dificuldade para ver o nível de aprendizado dele. Então ele listou as alternativas existentes, que no caso existia a própria intuição, os outros modelos de negócio e planilhas. Então ele partiu para o segmento de mercado. E quem que ele definiu como cliente-alvo dele? Os fundadores de startups e os inventores ou colaboradores. Então ele definiu um cliente ideal, que seriam as primeiras pessoas que iriam se adequar a esse modelo. Então ele definiu pessoas familiarizadas com Lean Startups e Customer Development e modelo de negócios Canvas. Então, bem simples, ele definiu essas duas estruturas que pode te guiar para as demais estruturas
e definindo já o problema e o segmento de mercado que você pode seguir com a sua ideia. Por isso que eu acho muito interessante esse modelo. Eu acho que é isso que eu queria falar sobre problemas e segmento de mercados. Fica a ideia e não deixem de visitar o Startup 500, galera. Valeu!